Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos números naturais. Antes disso, um recado. Os membros do canal recebem o PDF com a parte escrita deste curso. Para maiores informações, basta entrar em contato. Dado o recado, há uns 300 mil anos, o homem pré-histórico era apenas capaz de entender o que é a quantidade 1 e o que é a quantidade 2. Passou disso, essencialmente, ele já considerava como sendo muito. Há uns 70 mil anos, começaram as contagens. E elas começaram através de associações. Por exemplo, uma vaca, uma pedra. Duas vacas, duas pedras. Então, quando ele tinha duas pedras na sua mão, ele sabia que isso significava a quantidade de duas vacas em um certo campo. Ele também utilizava as mãos. Aqui eu tenho uma anotação que significa: eu vejo duas vacas ali num certo campo. Então, pedras, mãos, coisas nesse estilo foram utilizadas para representar as quantidades. O registro histórico mais antigo que nós temos é o osso de Lebombo. Ele tem uns 35 mil anos. Isso aqui é apenas um osso que está sendo mostrado em 3 posições diferentes. Qual que é a ideia? Digamos que o homem pré-histórico tivesse um cesto cheio de frutas. Ele pegou o osso e começou a marcar uma fruta, 2 frutas, 3 frutas, 4 frutas. Ele contou a quantidade de objetos fazendo marcações ali no osso. Nesse mesmo estilo, o osso de Ixangu tem uns 20 mil anos. Isso aqui é apenas um osso que está sendo mostrado em 4 posições diferentes. E a ideia é a mesma. Ele tem diversas marcações e nós acreditamos que são marcações matemáticas. Ou seja, ele ficou lá fazendo uma contagem. Uma fruta, 2 frutas, 3 frutas. E foi riscando ali no osso, fazendo essa correspondência. Vou avançar o tempo. Agora eu vou para a Mesopotâmia, aqui, ó, essa região. Ali por 2500 a.C. Então, 2500 a.C. Aqui eu tenho um material e o que aparece aqui, por exemplo, é uma representação da quantidade 30. Então é o sistema de numeração utilizado por um povo lá na Mesopotâmia, que nós representamos assim, é o 30. Nessa mesma época, só que agora aqui, ó, no Egito, aqui no Egito, nós temos, por exemplo, isso daqui, ó. Aqui uma parede. E aqui são representações de quantidades. Em particular, o que aparece aqui é um rolo de papiro, 2 calcanhares invertidos e 8 hastes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso aqui é o 128. Cada povo, em cada época, foi tendo sistemas para representar as quantidades. Estou mostrando por cima. Deixa eu mostrar mais um e outro aqui. Os números que apareceram lá na Roma Antiga, em 700 a.C. Por exemplo, aqui, ó, aparece o LII. Então, isso aqui é a quantidade 52. Vou agora para os maias. Isso aqui é um material do ano 1000.
Aqui eu já estou depois de Cristo. Por exemplo, isso aqui, ó, significa a quantidade 7. Bom, então deu para ver que, de fato, aí depende em que época que você está, em qual parte do planeta você está, vão surgindo símbolos para representar as quantidades. Os símbolos que nós utilizamos são aqueles do sistema de numeração indo-arábico, que é assim, ó. Isso aqui é de Índia. Lá na Índia, dos anos 100, surgiram os antepassados mais diretos desses algarismos que nós utilizamos. Os nossos são esses aqui, ó. Então, como é que se chegou aqui? Então, o antepassado lá dos anos 100, depois o que aconteceu foi o seguinte. Aqui, árabes, eles criaram um império que se expandiu. E lá pelos anos 670 entrou em contato com a Índia. Então, esses símbolos utilizados lá na Índia, agora eram utilizados no Império Árabe. Vou colocar aqui a data de 670. Foi quando teve esse primeiro contato. Bom, esse império ele foi bem grande. Lá pelos anos 1100, 1200, começou o contato de europeus com o Império Árabe. Então agora os europeus estavam aprendendo com os árabes os símbolos que deram origem ao nosso sistema. Deixa eu colocar aqui, ó. Então, lá pelos anos 100, lá na Índia, lá pelos anos 600 e muitos, vou colocar aqui 700 no Império Árabe, depois isso entrou na Europa lá pelos anos 1100, 1200, lá pelos anos 1500, esses símbolos já tinham um formato que é como aquele com o qual nós trabalhamos hoje em dia. Então isso aqui, ó, desse jeito bem assim, é lá dos anos 1500. Se eu for colocar um e outro nome de destaque nesse processo, eu faço o seguinte. O algarismo, lá nos anos 800, teve um papel muito importante. Ele entendeu o que o pessoal lá na Índia fazia e explicou isso para o Império Árabe. E lá nos anos 1200, o Fibonacci entendeu o que os árabes faziam e explicou isso na Europa. Então aqui eu tenho dois grandes nomes associados ao nosso sistema de numeração. Então é assim, aqui eu tenho uma árvore que está aí cheia de frutas. Ela tem uma quantidade de frutas, que é o 19. Nós representamos no sistema de numeração indo-arábico assim. Então isso aqui representa a quantidade 19. Cada um desses símbolos que aparecem aqui, ó, são os algarismos. Aqui eu tenho uma quantidade que é o número 19, e para representar essa uma quantidade, eu preciso de 2 algarismos. Qualquer quantidade fica representada quando eu utilizo estes algarismos aqui. Os números que nós naturalmente utilizamos para fazer contagens são os números naturais. Então aqui está o conjunto dos números naturais. Quando eu olho para cá, por exemplo, eu entendo que esse símbolo representa a quantidade 11. E esse símbolo é formado por 2 algarismos. Bom, nesta aula eu vou dar uma explicação para os números naturais
que ela não é tão técnica. É uma introdução ao assunto, porque a parte técnica mesmo, ela depende do trabalho do Peano, que é algo bem avançado. É algo que ele publicou em 1889. Então, em geral, é assim que se explica mesmo. Na escola, nós vemos de uma maneira informal e depois a parte bem técnica é vista no ensino superior, que aqui no caso eu mostro isso aqui em outra aula mais avançada. Então, falando sobre os números naturais. O nosso sistema de numeração indo-arábico, ele é posicional. O que eu estou falando é o seguinte: 15 é diferente de 51. Aqui eu tenho duas representações que utilizam os mesmos algarismos, mas representam quantidades diferentes. Sendo mais claro, é assim, ó. Quando eu tenho o 15, esse 1 aqui, ele é uma dezena. E esse 5 aqui é 5 unidades. Já no 51, esses 5 aqui, eles são 5 dezenas. E esse 1 aqui é uma unidade. Ou seja, a posição em que o algarismo aparece faz toda a diferença. Isso aqui é apenas uma unidade, mas isso aqui é uma dezena. Na verdade, quando eu olho esse 1 aqui, ó, eu enxergo 10 unidades. Então, nós temos as casas decimais. Unidades, dezenas, centenas, milhares e continua. É muito importante o papel que o zero desempenha. Por exemplo, aqui eu tenho o 25. Isso é totalmente diferente do 205 ou ainda do 250. O zero ele surge para marcar uma casa decimal que está vazia. E olha bem a palavra que eu utilizei. Uma casa decimal que está vazia. Em sânscrito, vazio é esta palavra aqui. Shúnya. Então, lá na Índia, quando surgiu esse sistema que nós utilizamos, eles chamavam o que nós chamamos de zero de vazio, ou seja, de Shúnya. Depois, quando os árabes aprenderam o sistema, a palavra utilizada foi essa daqui. E depois os europeus, quando aprenderam com os árabes, começaram a se referir utilizando o latim. E daí surgiu a palavra zéphyrum. E do latim zéfiro surgiu o nosso zero. Então aqui, todo o caminho que teve para chegar na palavra zero. Primeiro lá na Índia, significando vazio. Depois lá com os árabes. Depois lá com os europeus dos anos 1100, 1200, escrevendo em latim. Visto aí a questão do zero, agora eu vou falar da reta numérica. Reta numérica é assim, ó. Eu vou pegar os números naturais e colocá-los aqui em uma reta. Quanto mais à direita, maior é a quantidade. E o Thomas Harriot morreu em 1621. Ele deixou um livro pronto que foi publicado só depois que ele morreu, em 1631. E nesse livro aparece uma anotação que é muito boa, a de menor e maior. O que eu estou falando é o seguinte: 3 é menor do que 6. Esse símbolo aqui foi criação do Thomas Harriot. Então você lê assim, ó. Estou lendo daqui para cá. 3 é menor do que 6. E eu também posso ter o símbolo de maior. 7 é maior do que 4. Eu estou lendo nessa ordem aqui. 7 é maior do que 4. Existe o conceito de sucessor
e o de antecessor. Por exemplo, aqui eu tenho o 2. De maneira informal, aquele número natural que está logo na frente dele é o 3. Nós vamos dizer assim, ó, 3 é o sucessor do 2. O número natural que está logo atrás do 2 é o 1. 1 é o antecessor do 2. Eu posso representar assim, ó. O 1 é menor que o 2 é menor que o 3. E agora você nota aqui, logo na frente do 2 tem o 3. 3 é o sucessor do 2. Logo atrás do 2 tem o 1. 1 é o antecessor do 2. Então está aí apresentado o sistema de numeração indo-arábico. Nesse sistema aí, eu vou fazer operações. A primeira operação é a de adição. Aqui eu tenho a quantidade 4. E eu quero juntar com outra quantidade, 3. A operação que significa juntar essas quantidades é a adição, que funciona assim. Nós temos um símbolo. Então eu quero fazer o 4 mais o 3. Então esse é o símbolo da adição. Aqui no total eu tenho 7 objetos. Encontro a resposta 7. Essas coisas têm nomes. Isso aqui é uma parcela. O outro também se chama parcela. E a resposta se chama soma. Você pode chamar também de total. Parcela, parcela. Esse aqui você pode chamar de soma ou de total. Nós temos um método para efetuar somas, que funciona assim. A primeira coisa que você vai fazer para somar dois números é colocar unidade com unidade. Então você alinha as unidades e para o lado de lá vai alinhando normalmente. Ou seja, começa com unidade embaixo de unidade. Depois você vai ter dezena embaixo de dezena e por aí vai. Como é que se soma? Nós vamos começar aqui pela casa das unidades. 8 mais 3 dá 11. Esse 11 eu vou entender da seguinte maneira. É uma unidade e uma dezena. E agora eu vou somar as dezenas. 1 mais 4 mais 3 dá 8. Então, 81. No algoritmo da soma tem essa história, que às vezes eu passo somando lá para a próxima casa decimal. Aqui, ó. Primeira coisa, colocar unidade embaixo de unidade. Depois você vai alinhando os próximos. 8 mais 4 dá 12. O 12 eu vou entender como duas unidades e uma dezena. Agora eu somo as dezenas. 1 mais 3 mais 7 dá 11. Então como é que funciona? Fica o 1 aqui e vai 1 para lá. 1 mais 9 mais 4, 14. Então, na soma, primeiro você alinha unidade com unidade e começa somando justamente por ali. Na sequência, um pouco da história desse símbolo aqui. É o seguinte, na região da atual Alemanha, lá dos 1480, os comerciantes começaram a fazer o seguinte. Ele ganhou 20 dinheiros, mas gastou 5. Um comerciante ganhou 12, mas gastou 3. Então, nesse sentido de ganhou, perdeu, ganhou, gastou, surgiram esses símbolos.
Em 1489, esse cara aqui foi o primeiro a publicar um livro em que aparecem esses símbolos. Eles estão aqui. Bom, você nota que aqui o contexto original era de ganhar e perder. Mais tarde, esse símbolo foi utilizado com o sentido que eu estou dando aqui, que é esse de juntar quantidades. Mas essa é a origem do sinal da adição. E o outro ali é o da subtração. Operação que eu vou falar daqui a pouco. Agora, axiomas. Axiomas são verdades que nós aceitamos. A operação de adição possui essas verdades aqui. Ou seja, são resultados que nós aceitamos, eles não possuem demonstração. A primeira, um número natural mais zero dá o próprio número natural. É isso aqui, ó. 5 mais 0 é igual a 5, por exemplo. Nós vamos chamar o zero de elemento neutro da adição. Então, o zero é o elemento neutro da adição. Aqui, ó, isso se chama propriedade comutativa. Deixa eu dar um exemplo. 2 mais 4 é igual a 4 mais 2. Eu posso trocar as parcelas de ordem. Isso não altera a resposta. O total se mantém. Então aqui, ó, A mais B é igual a B mais A. Isso aqui se chama propriedade comutativa. E existe a propriedade associativa. Associativa. Que é assim, ó. 2 mais 4 mais 3. Eu posso somar esses dois primeiro. Vou ter aqui 6 mais 3, que dá 9. Eu vou pegar aquelas mesmas parcelas, só que agora eu vou somar assim, ó. Vou ficar com 2 mais 7. Dá a mesma resposta, 9. Então, isso aqui se chama propriedade associativa. Eu somo aqui, ou eu somo aqui, e dá na mesma. Então, isso fecha a primeira operação. Agora a próxima, que é a subtração. Aqui eu tenho 6 objetos e eu quero tirar 2. Vou tirar 2. Nós vamos representar assim, ó. 6 menos 2. É esse símbolo aqui, que dá 4. Bom, essas coisas possuem nome. Esse aqui é o minuendo. Esse aqui é o subtraindo. Subtraindo. E esse aqui é o resto, que você também pode chamar de diferença. Minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Vejamos como é que se faz uma subtração. Nós temos um algoritmo para isso também. Então tem um método para fazer essas contas. Ele começa também fazendo o alinhamento de unidade com unidade e depois os outros conforme for necessário. E é assim, ó, eu tenho que tirar 5 de 2. Não tem como fazer isso. Então aqui vale uma regra que é a de pegar emprestado. Esse 4 são 4 dezenas. Então, na verdade, eu vejo ali 40 unidades. Eu vou reescrevê-lo como sendo 3 dezenas mais uma dezena. E essa uma dezena são 10 unidades. Então eu vou colocar aqui o 1 de tal maneira que eu tenho o 12 agora. Eu separei aquele 4 como 3 mais 1, ou seja,
3 dezenas mais uma dezena, e aquela uma dezena são 10 unidades, por isso que eu tenho 12. E agora eu consigo fazer 12 menos 5, 7. Nós começamos a subtração sempre ali da casa das unidades. Agora ali na casa das dezenas, eu tenho 3 menos 1, que dá 2. Vou de novo. Primeira coisa, unidade embaixo de unidade e vai alinhando os outros termos. Eu não consigo tirar 8 de 4. Eu tenho que pegar emprestado. Esse 3 vira 2 e vem 1 para cá. Ou seja, as 3 dezenas viraram 2 dezenas e 10 unidades. Agora eu consigo fazer 14 menos 8, 6. Eu não consigo tirar 7 de 2. Eu vou ter que pegar emprestado. Esse 9 vai virar 8 e vem 1 para cá. 12 menos 7, 5. Agora na casa das centenas. 8 menos 4, 4. Então aí o algoritmo da subtração. Uma observação, que é o seguinte. Eu vou fazer 4 menos 1, que dá 3. Então, eu estou falando do 4, do 1 e o 3 é essa distância aqui. O que está acontecendo é o seguinte. Aqui eu estou com 4, aqui eu estou com 1. Se eu somar 3, eu chego no 4. Se eu pegar o 4 e subtrair 3, eu chego no 1. Nós dizemos que a adição e a subtração são operações inversas, nesse sentido, de que o 1 mais o 3 dá 4, mas se eu pegar o 4 e subtrair 3, eu volto para o 1. Vou fazer um exercício que envolve essa ideia aí, que é assim, ó. O carro foi inventado em 1885. O avião foi inventado em 1906. A minha pergunta é: quanto tempo se passou desde a criação do carro até a criação do avião? Então eu vou subtrair 1906 e aqui o 1885. Como é que se faz essa conta? Aqui eu consigo, ó, 6 menos 5, 1. Mas aqui eu não consigo tirar 8 do zero. Eu vou ter que pegar emprestado. Esse 9 passa a ser 8 e vem 1 para cá. Agora aqui eu tenho 10. 10 menos 8, 2. Ali na casa das centenas, 8 menos 8, 0. Ali na casa do milhar, 1 menos 1, 0. Ou seja, se eu somar aqui, ó, 21, eu chego lá. Se passaram 21 anos. O próximo exercício, ele é assim, ó. Eu quero mostrar que é possível facilitar a conta que aparece. Eu vou fazer essa conta aqui de duas maneiras. A primeira vai ser trabalhosa e a segunda vai ser fácil. Então vejamos como é que se faz essa conta. Eu tenho que tirar 3 do zero, eu não consigo. Então eu tenho que pegar emprestado, só que não tem ali na casa das dezenas, não tem na casa das centenas, só lá no milhar. Então a primeira solução é essa mais difícil, depois a mais fácil. Esse 5 vai virar 4 e vem 1 para cá. Então agora que eu tenho 10 centenas, eu consigo abrir essa 10 centenas da seguinte maneira. Eu vou ficar com 9 aqui e eu passo uma para lá. Uma centena me dá 10 dezenas. Então agora eu tenho 10 dezenas.
E esse 10 eu vou abrir ele como sendo 9 é para cá e 1 para cá. Ficaram 9 dezenas mais uma dezena, que dá esses 10 unidades que eu tenho agora aqui. As 10 unidades aqui, mais o zero que eu já tinha. E só agora eu consigo subtrair. 10 menos 3, 7. Casa das dezenas. 9 menos 4, 5. Casa das centenas. 9 menos 2, 7. Casa do milhar. 4 menos 1, 3. Eu fiz, mas tinha que ficar pegando emprestado lá da frente. Vejamos como é que dá para fazer isso de outra maneira. Ao invés de trabalhar com 5.000, eu trabalho com 4.999. Ao invés de trabalhar com 1.243, eu trabalho com 1.242. Eu tirei um do minuendo e um do subtraindo. E olha como fica bem mais fácil. Fica direto, ó. 9 menos 2, 7. 9 menos 4, 5. 9 menos 2, 7. 4 menos 1, 3. Eu cheguei na mesma resposta e foi uma solução mais limpa. Então você tem que ter essas pequenas habilidades de ver algo que fique mais fácil de ser calculado. Então é justamente isso que eu quero trabalhar agora. Eu já mostrei como é que funcionam os processos de se somar e subtrair, mas vamos tentar evitar eles. O que eu estou falando é o seguinte: 65 mais 37. Eu vou tentar fazer da maneira mais fácil possível. Eu vou quebrar o número, por exemplo, esse 37 eu posso reescrever como 30 mais 7. E aqui, ó, 65 mais 30 é bem fácil, é 95. 95 mais 7. Se eu quiser, eu posso ainda trabalhar no 7. Eu posso reescrever o 7 como 5 mais 2. E olha como fica bem fácil. Porque agora aqui eu tenho, ó, 100 mais 2, 102. Então você tem que ter essa esperteza aí de abrir o número de uma maneira que fique mais simples. 135 mais 98. Eu posso fazer assim, ó. Eu vou reescrever o 98 como sendo 100 menos 2. Por que eu fiz isso? Porque isso aqui, ó, 135 mais 100 é bem fácil. 235. Menos esse 2 aqui, 233. Então, eu estou mostrando algo que ao estilo cálculo mental. Como é que nós faríamos de cabeça uma conta como essa daqui? 84 menos 46. Eu vou fazer assim, ó, como 84 menos 44 e menos 2. Eu reescrevi aquele 44 como o 44 e o 2. E essa parte aqui é fácil, ó. 84 menos 44 é 40. 40 menos 2, 38. Como é que eu posso fazer 93 menos 47 evitando aqueles algoritmos que eu mostrei antes na aula? Eu posso fazer, por exemplo, assim, ó. O 47 eu vou escrever como 43 e um 4. Então, ó, primeiro eu tiro 43, depois eu tiro 4, eu estou tirando 47. E eu fiz isso porque o 93 menos 43 é 50. Então, eu tenho 50 menos 4, 46. Então, se torna um processo aqui mais agradável de ser feito. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.